Olá, bom demais? Meu nome é Bruno e eu vou dar continuidade nesse tema, redação oficial. Padrão ofício é um padrão que vai impor algumas normas ao seu texto. E tem 3 tipos de expedientes que têm uma diagramação única. Diagramação é distribuir os elementos dentro do espaço gráfico, do papel. E estes 3 expedientes são o aviso, o memorando e o ofício. Vamos lá. Tipo e número do expediente, mais sigla. Local e data, a data que foi assinado. Assunto é o resumo do teu destinatário e texto. O texto, ele pode ser um texto com encaminhamento e um texto sem encaminhamento. Se o seu texto for um texto com encaminhamento, na introdução você vai ter que explicar o motivo de você estar encaminhando esse texto. Se o seu texto não for um texto de encaminhamento, obviamente não precisa desse motivo, mas vai conter a estrutura básica de um texto, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O seu texto oficial, ele vai obedecer as seguintes normas. A fonte é Times New Roman. O tamanho é 12 para o texto em geral. Se você for usar citações, vai ser 11. Se você tiver que colocar algo no rodapé, o tamanho você vai ter que colocar 10. O aviso, o ofício, o memorando que você for fazer, se ele passar de 2 páginas, você vai ter que enumerar essas páginas. O papel ele pode ser usado dos 2 lados. Se você for usar dos 2 lados, você vai ter que habilitar a margem espelho, que é só para uma margem ficar igual no verso do papel, o mesmo espaçamento. Parágrafo, 2,5 cm. A margem à esquerda, 3 centímetros. A margem à direita, 1,5 cm. Correto? O espaçamento do texto é simples. Agora, depois do parágrafo, você pode dar 6 pontos de espaçamento. Ou então, uma linha de espaçamento. Evite o carnaval no seu texto. Negrito, sublinhado, borda, relevo. Evite. A impressão é preta, o papel é branco. Se você for usar coloração, vai ser em elementos gráficos, ilustrações. O papel é o A4, é aquele de 29.7 por 21. Utilize um formato de arquivo que possa ser capaz de ser aberto em qualquer processador de texto. Se for possível, você arquiva a cópia do texto. Para facilitar a organização, utilize o critério do tipo de documento, mais número de documento, mais palavras-chave. Quando você for buscar ali no arquivo morto, você vai ter uma facilidade melhor. E está no manual. A diferença entre o aviso e o ofício é que o aviso é uso exclusivo para ministro. Já o ofício é expedido pelas demais autoridades. Vou falar agora do memorando. Memorando é uma comunicação interna. Ele pode ser de caráter administrativo ou ele pode ser uma exposição de ideias, de projetos. Uma característica bacana do memorando é que é a agilidade. O processo é rápido, não tem muito tempo para isso não. Memorando é rapidão. Segue o modelo padrão de ofício, mas o destinatário ele tem que ser mencionado pelo cargo que ocupa. Eu vou falar agora da exposição de motivos. A exposição de motivos ela é dirigida para o presidente da República. Ou para o vice. O que vai conter? Informações de um determinado problema, propor algumas medidas ou submeter sua consideração de projeto de um ato normativo. Lembrando, é de ministro de Estado para presidente. A forma padrão ainda continua o ofício lá que a gente viu. Dentro dessa forma de expediente, que é a exposição de motivos, tem 2 motivos aí que a gente vai trabalhar. Primeiro é o informativo, segundo é o sugestivo. O informativo é isso que eu comecei a trabalhar, dar uma informação de um determinado problema, propor alguma ideia, elaborar, informar. Dentro do informativo, o modelo de padrão é ofício. Aí temos o sugestivo. O modelo de padrão também é ofício. Ele é um pouquinho mais complicado. Por quê? Se você está dando uma sugestão para o presidente, tá bom, você não é ministro. Se o cara lá, ministro de Estado, ele está dando uma sugestão para o presidente, a coisa complica um pouquinho mais, vai ser um pouquinho mais burocrático, porque você vai ter que dar essa sugestão com o máximo de informações. Afinal, você está falando com o presidente da República. Você não, o ministro do Estado. Ou você que é ministro do Estado.
Na introdução desse texto oficial, qual que é o problema? Já no desenvolvimento desse texto, por que essa medida? E na conclusão, qual que é a medida a ser adotada? Tá, e além desse texto, você vai preencher um formulário. Agora o ministro de Estado, ele está fazendo lá essa exposição de motivos para o presidente da República. E se esse motivo ele é pessoal, tá, não precisa de um anexo. Para quê? Você não está dando nenhuma sugestão que vai afetar o país inteiro. É só um motivo pessoal, então não precisa de anexo. Tá, agora eu vou falar da mensagem. A mensagem é a comunicação oficial entre os chefes de poderes públicos. Chefe de poder executivo para o poder legislativo é informar, expor um plano de governo e muitas outras coisas, apresentar, agradecer. E a mensagem, este mecanismo, ele é de encaminhamento para muitas coisas, mas diversas coisas mesmo. Autorizações, leis, projetos, uma infinidade de coisas. Por isso, a mensagem, como eu falei, ela é uma comunicação oficial entre os chefes de poderes públicos. Quanto à forma, o tipo de expediente e o número, ele vai ficar no início da margem esquerda. E o texto iniciando a 2 centímetros abaixo do vocativo. Beleza? Telegram. Telegram é uma forma de expediente. Era uma forma de expediente, até porque ela já foi superada pela tecnologia. Deixa ela quietinha lá. O fax. O fax ele é pouco usado. Ele é utilizado mais para mensagens urgentes. O fax é bom você fazer uma cópia e arquivar, porque aquele papel, que papel termosensível, ele se deteriora muito rápido. Esta forma de expediente, o fax, você vai ter que preencher um pequeno formulário. É mais para organização. E por último, o correio eletrônico. O correio eletrônico ele é o mais usado, não é mesmo? Ele é a principal forma de comunicação. Não tem um padrão rígido, mas utiliza a forma culta. O campo do assunto ele deve ser preenchido. E o texto só é considerado oficial com certificado digital. Esse certificado digital ele vai comprovar a autenticidade do destinatário. É um teste de autenticidade. Ufa!